Começa agora o programa TV Direitos Humanos, o TVDH, um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos, Dom Helder Câmara, produzido pela Escola de Educomunicação e Direitos Humanos da Unicap, a EduComDH, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Eu sou Juliano Domingues, da Cátedra Luiz Beltrão, e estou com Manuel Moraes, da Cátedra Dom Helder Câmara. No programa de hoje, nós vamos conversar sobre LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. Para falar sobre esse tema com a gente, nós contamos com a participação de Rodrigo Pellegrino. Rodrigo Pellegrino é advogado, especialista em transformação digital pela PUC do Rio Grande do Sul e DPO, Data Protection Officer da Unicap. Rodrigo, muito obrigado pela participação. Primeira pergunta, o que é a LGPD? Explica para quem é leigo, tá certo? Para quem não conhece sobre direito e, eventualmente, já ouviu falar sobre LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados, já que é um tema que está tão em pauta, né? Mas o que é LGPD na prática? Juliano, Manuel, obrigado por estar aqui com vocês. É um prazer estar participando do programa. E o grande desafio que todos nós temos é tentar traduzir para todos o que é esse nomezinho feio, LGPD, que as pessoas terminam sem saber o que exatamente é, tem de impacto na vida das pessoas. Essa lei é uma lei que, a rigor, apenas para contextualizar, a gente entender um pouquinho, ela era para ter sido promulgada, editada, porque ela tramitou quase que em paralelo com o Marco Civil da Internet, que lá em 2014 ele foi promulgado e está em vigência até hoje e tem uma importância muito grande. Tanto a LGPD como o Marco Civil da Internet, eles, digamos assim, seriam as duas pernas do tema de segurança cibernética que o Brasil deveria estar construindo a sua política para todos os efeitos, em alinhamento com o que está acontecendo no mundo. Mas o que é que acontece? O Marco Civil da Internet caminhou, a LGPD ficou parada, uma outra norma que estava sendo revista, que era a nossa Lei de Direitos Autorais, também, que formaria um tripé do ponto de vista de camada de proteção mais geral para um tema que é tão caro para o mundo de hoje, também ficou parada, até agora não passou, não está vigente, não foi modificada. E aí nós tivemos apenas lá em 2008, depois de idas e vindas, se fazia ou não, tá certo, a promulgação da lei, a gente chama, foi um puxadinho jurídico, que a lei foi definitivamente tornada em vigor, então desde 2018 não, perdão, desde o ano passado, de 2020, a gente ficou num gap entre 2018 e 2020, sobre o início da vigência dela. Então, em 2020, especificamente, ela passou a viger, e agora, em 2021, é que a autoridade nacional, que é a pessoa que foi nomeada pelo governo federal atual, que tem a responsabilidade de fiscalizar o cumprimento dessa lei, que se destina a dar obrigações a todas as empresas, negócios, órgãos públicos, no que diz respeito a tratamento de dados, ela agora está vigente e essa autoridade nacional pode passar o que a gente chama a aplicar sanções regulatórias dentro desses entes. Muito embora, desde o ano passado, frise-se, o Poder Judiciário já poderia ter tido algumas demandas que já tem. Há algo em torno, pelo menos até final do mês de julho, de mais de 600 ações ajuizadas no Brasil, com pedidos de indenização ou com pedido de fornecimento ou paralisação de tratamento de dados. Então, assim, fazendo um panorama inicial desse histórico, né? Ou seja, a lei ela está atrelada, como em qualquer lugar no mundo, a uma estratégia de segurança cibernética nacional, que é uma agenda, e aí é interessante, é uma agenda de direitos humanos, hoje em dia, é uma agenda política, tá certo? A gente tem inúmeros casos que ocorreram no mundo, e que toca diretamente todo cidadão na sua individualidade, no seu direito à privacidade e tudo mais. Então, a LGPD, basicamente, é isso, para que vocês compreendam a importância. E vamos tentar traduzir um pouco para questões mais concretas, para que vocês possam compreender. Não tem uma ação, atitude nossa que a gente tome no mundo, seja no mundo comercial, no mundo privado, no mundo acadêmico, onde a gente não compartilhe dado pessoal. E mais ainda, não tem nenhuma situação que a gente viva hoje
onde a gente não compartilhe informação indireta de caráter pessoal. E o que é que isso acarreta? Não é? A gente teve um grande movimento lá no início, quando a internet começou a ser disseminada, depois da ARPANET, que foi quando começou tudo isso. Não é? A gente teve um grande movimento das Big Techs, lá que a gente falava, lá no Vale do Silício. As pessoas achavam que o Vale do Silício era a meca, não é? Do novo capitalismo, o mundo ia mudar, as pessoas iam se transformar, etc. e tal. E aquilo foi algo terra de ninguém, desregulado no mundo todo. E, ao mesmo tempo, por um outro lado, isso cresceu de maneira tal que alguns outros estados também começaram a se apropriar dos mecanismos de captura de informações e de dados pessoais para ter controle do Estado absoluto. A exemplo da China, a China é um Estado que tem uma política de captura de informações de dados pessoais muito grande, e a União Soviética, a Rússia, tá, também, por conta de outros motivos, inclusive, mas também é muito forte isso daí. Então, o que é que acontece? No dia a dia, nós estamos sempre compartilhando dados e informações. E esses nossos dados e informações, eles têm dois caminhos. Ou eles são usados para aquilo que a gente sabe que está compartilhando, ou seja, quando eu dou minha identidade, meu CPF, o meu endereço para fazer um contrato, tá? Eu estou compartilhando com uma finalidade, celebrar um contrato, então isso aí é ok. Mas muitas vezes esses dados, quando a gente celebra o contrato, eles permanecem guardados. Hoje, no mundo contemporâneo, eles são guardados em nuvens. Essas nuvens compartilham esses dados com outras empresas. E aí são utilizados para outros fins que a gente desconhece ou sequer fomos consultados. Exatamente. Respeito, né? E aí a gente começa a ser objeto, tá certo? De formação de perfis, não é? Que é o que chama você ter o perfil da pessoa para fins comerciais, para fins políticos, para fins estratégicos, para induzir comportamentos. Então essa lei, ela começou a se consolidar na Europa. A nossa lei é uma cópia quase que fiel, tá? Traduzida de lá para cá, do regulamento europeu. Mas acontece que as histórias são distintas. O regulamento europeu, ele veio já no pós-guerra da consolidação de diversas políticas que os países da Europa começaram a fazer com o tema da proteção da individualidade, da privacidade. Haja visto o crescimento, ainda existia, não é, da União Soviética brigando, a memória do nazismo, essa tensão de estados totalitários. Então eles começaram a tratar do tema da privacidade de uma forma diferente dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, por exemplo, não existe uma norma, não é, comum americana. O que existe é o que chama de uma certificação em nível nacional, onde alguns estados promovem que as suas empresas, os seus negócios cumprem determinadas coisas para obter essa certificação, e essa certificação só faz sentido lá nos Estados Unidos se os caras fazem comércio com a Europa. Se não fazem, eles não têm e usam os dados como bem pretendem. Agora, Rodrigo, antes da gente entrar, né, propriamente em alguns detalhes que você considere mais relevantes, uma pergunta para o professor Manuel. Qual a relação entre o surgimento, né, da LGPD e o tema direitos humanos, ao pensar não somente a origem da discussão na Europa, mas sobretudo a aplicação aqui no Brasil? Como o próprio professor Rodrigo, doutor Rodrigo trouxe, a questão da proteção dos dados tem a ver com a liberdade. Então, quando você tem um Estado de Direito, não é, tudo tem que ser garantido ao indivíduo do ponto de vista dos seus direitos fundamentais. Então, a informação sobre si mesmo não pode ser comercializada sem sua autorização. Considerando, inclusive, que o uso massivo desses dados pode manipular eleições, podem ter implicações do ponto de vista de decisões coletivas, que envolve toda uma nação, um povo, uma cultura. Então, estamos diante também da possibilidade de manipulação de dados. E essa manipulação de dados de forma criminosa pode gerar, na invasão de sua vida, uma situação que nós chamamos na ciência política de ditadura digital. Então, na prática, a ideia é criar um sistema de direitos que, do ponto de vista virtual, impeça que o Estado, ou quem quer que seja, né, empresas, enfim, utilizem de forma a manipular esses dados ou a violar esses direitos fundamentais. Um dos propósitos, Rodrigo, desse programa, né, Manuel, é a gente popularizar, né, difundir informação, popularizar algumas informações relevantes e sensíveis, como, por exemplo, essa, né, Manuel, que nós temos direitos sobre essas informações, sobre esses dados. E no próximo bloco,
a gente vai falar justamente sobre isso. Você sabia que tem direitos sobre seus dados pessoais e quais seriam esses direitos? Daqui a pouco a gente volta. Todos nós temos direitos sobre nossos dados pessoais. A repórter Isadora Cavalcante foi conversar com especialistas sobre isso e ela traz informações para a gente. Quando pesquisamos na internet o que comer, onde ir, artista e outras coisas, nós geramos dados, informações para o celular e site de pesquisa. O conjunto desses dados vão se acumulando e traçando o nosso perfil de usuário. Esse comportamento começa a ser previsível e até mesmo manipulado pelas grandes empresas. Esse tipo de consumo se chama capitalismo de vigilância e é a forma mais atual do comércio. Esse termo foi criado pela acadêmica estadunidense Shoshana Zuboff, da Escola de Administração de Harvard, e ela assim define: uma nova ordem econômica que reivindica a experiência humana como matéria-prima gratuita para práticas comerciais, na qual a produção desses bens e serviços é subordinada a uma nova arquitetura global de modificação de comportamento, uma expropriação de direitos humanos críticos, que pode ser mais bem compreendida como um golpe vindo de cima, uma destituição da soberania dos indivíduos. Aqui no Brasil, as sanções da Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, entraram em vigor em agosto deste ano. Elas afetam a todos os brasileiros, sejam indivíduo, empresa ou governo, e promovem um cenário de segurança jurídica a partir da padronização de normas e práticas para a proteção de forma igualitária dentro e fora do país. Segundo a Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, em relação aos dados e privacidade, 66% dos países membros da ONU possuem legislação, com 96% na Europa, 69% nas Américas, 57% na Ásia e Pacífico e 50% na África. Mas essa preocupação com as informações que geramos e o uso delas por parte das empresas ainda não está muito clara. Raquel Saraiva, presidente e fundadora do Instituto de Pesquisa e Direito em Tecnologia do Recife, o IPREC, fala sobre os direitos sobre os nossos dados. Esses dados, eles são uma extensão da própria personalidade do titular. Então, por isso a gente trabalha sobre essa perspectiva de que direito à proteção de dados ela é um direito fundamental, ou deve ser um direito fundamental. O titular dos dados é quem deve ter a capacidade de dizer onde esses dados vão ser usados, como e para quê, qual finalidade, né? Justamente porque esses dados transmitem informações muito íntimas. Já André Ramiro, diretor e cofundador do IPREC, ressalta o poder dos dados dentro da economia. A proteção de dados pessoais já é um direito fundamental reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal no Brasil. Então, sem essa proteção, a gente está sujeito tanto à exploração econômica sobre nossas informações privadas, quanto à formação de perfis comportamentais e perfis políticos por parte do próprio Estado, que pode eventualmente tolher direitos políticos nossos, como a liberdade de expressão e opinião, estreitamente relacionados à proteção da privacidade, como também nos privando de programas sociais oferecidos pelo Estado. Então essa dinâmica ela é bem pautada pelo mercado de tecnologia, que é baseado num capitalismo de vigilância, e pensar na proteção aos direitos humanos como a privacidade e a liberdade de expressão é, de alguma maneira, regular esse mercado. As ciências sociais têm produzido, né, algumas interpretações sobre esse momento que a gente tem vivido, né, e daí surgem expressões como, por exemplo, o colonialismo de dados, ou o próprio capitalismo de vigilância, né, que a gente viu na matéria. Tem também a ideia de sociedade do controle, ou seja, diferentes conceitos, teorias para se referir a essa relação, né, que a gente tem mantido com os dados e as chamadas big techs, e às vezes nem tão big assim, né, Rodrigo? Assim, às vezes são empresas que operam esses dados. Aí eu pergunto, primeiro para Rodrigo, depois para Manuel, de que maneira, Rodrigo, você visualiza isso na prática, né? Na sua percepção, você que é um operador do direito, faz sentido a utilização desses termos para se referir a esse momento que a gente tem vivido e essa relação? Sim, completamente. E veja que esse tipo de preocupação ele está atrelado essencialmente ao direito e ao desenvolvimento tecnológico. A gente não pode deixar de
afastar isso enquanto fenômeno. Para você ter ideia, assim, do ponto de vista jurídico, a referência que se tem à concepção de privacidade enquanto proteção de dado pessoal vem de 1890. O Harvard Law, um documento lá da Harvard Law School, através de 2 juristas americanos, Warren e Brandeis, esses 2 caras, lá naquela época, eles desenvolveram um paper, um artigo científico, um ensaio, onde eles fizeram referência ao seguinte, que estavam preocupados com o artefato tecnológico que estava surgindo naquela época, que era o daguerrótipo, né, que era o precursor da máquina fotográfica, que vem do Daguerre, que era o cara que inventou isso daí, porque eles entendiam que a captura de imagem da pessoa poderia violar a privacidade dela. Isso é o que a gente tem da referência mais remota no sentido contemporâneo de preocupação do direito com a tecnologia e com a violação da privacidade. Ao longo do tempo isso evoluiu, não é? E evoluiu por conta do avanço tecnológico. Esse fenômeno é um fenômeno que na Europa existia por conta de outros fatores sociopolíticos, mas o mundo, a aceleração informacional que gerou esse capitalismo. O capitalismo, ele não surge do nada, ele surge a partir do incentivo da geração de negócios, de leads com pessoas e de transformação da sociedade, que do ponto de vista econômico e do ponto de vista político. Nós não podemos falar mais em mundo virtual, a gente pode falar em mundo digital, que é o mundo real. Não existe mais mundo virtual, é tudo uma coisa só. Nós estamos imbricados um com o outro de maneira Ou então tal. vivemos o mundo virtual. Vivemos o mundo virtual, essencialmente virtual. E o direito tem que acompanhar isso. O direito tem que acompanhar isso do ponto de vista de, enquanto fenômeno e do ponto de vista de proteção. E aí, só para a gente assim, materializar um pouco mais isso tudo, não há movimento global de qualquer pessoa que entre num celular ou entre em alguma rede informacional onde ela não deixe o que se chama de rastros digitais. Isso é um fato, tá certo? Outro fato também é que todos nós estamos com nossos dados violados. Eu não tenho dúvida quanto a isso. Porque isso era terra de ninguém até um certo tempo atrás. E esses nossos dados estão sendo usados que eu chamo na web legal e na deep web. Estão sendo utilizados para diversos propósitos e tudo mais. Então esse fenômeno é um fenômeno que tem repercussão na política, tem repercussão na relação dos estados com os seus jurisdicionados, tem repercussão nos negócios. E essa legislação, quando a gente coloca a importância dela de uma LGPD, ela é uma janela de possibilidade e ela precisa criar que as pessoas tenham consciência do cidadão ser protagonista da sua qualidade informacional. Porque tem uma repercussão, né, Rodrigo? Desculpa te interromper, mas tem uma repercussão fundamentalmente nas relações sociais, né? Como se a vida social absolutamente monitorada e inserida nesse ambiente tecnológico, né? E sobretudo nesse momento de pandemia, em que as relações se tornaram, né, cada vez mais mediadas por esses equipamentos, né, por esses dispositivos. Aí eu pergunto, Manuel, a gente se referiu e Rodrigo traz esses elementos, né, do indivíduo nesse contexto, a gente se referiu a expressões que, em última instância, abordam relações de poder, né? Então a gente tem, por exemplo, o colonialismo de dados, né? Tem um aspecto dos colonizadores e dos colonizados, aí uma releitura da ideia de colonialismo. Capitalismo de vigilância também é a mesma ideia da vigilância, né? Ou do controle, do monitoramento, né? Como o Rodrigo falou, a gente deixa o rastro, né? Isso acaba sendo objeto de monitoramento, de rastreamento. E aí eu pergunto, em que medida a LGPD pode ser interpretada como uma aliada, né, do cidadão, do indivíduo, nesse sentido de alguma forma, se proteger, né, do mau uso ou do uso não autorizado dos seus dados? Eu acho que começa quando você vai na farmácia comprar um remédio e lhe pedem dados que não tem absolutamente nada a ver com a compra objeto da sua ida CPF, né, à por farmácia. exemplo, você vai à farmácia, o atendente pede o CPF. Comprar um remédio e de repente está seu perfil na compra de um medicamento. Quer dizer, para que esse medicamento exige esse dado? Então isso já é, como o Dr. Rodrigo traz, a manipulação, quer dizer, o acesso, é uma cidadania digital. Na verdade, nós estamos aí diante da necessidade, e por isso que esse tema é tão caro à universidade, tão caro aos centros de pesquisa, à educação, porque nós precisamos trabalhar isso dentro da perspectiva da educação.
a LGBT vai ser um aliado à cidadania na medida em que também se desconhece os direitos humanos. Veja, a população desconhece a Declaração Universal de Direitos Humanos, quanto mais LGBT. Então, na medida que a gente vai trazendo, traduzindo, propiciando espaços como esse de educação, é que nós vamos começar a construir uma mentalidade de consciência de que esse dado ele não pode ser dado. Eu posso limitar o acesso, e limitando o acesso eu vou me tornar mais cidadão do ponto de vista da proteção que eu dou e a qualidade que eu dou à informação que eu forneço. Enquanto advogado, então, Rodrigo, você recomendaria o quê a quem está assistindo a gente? Você vai à farmácia, vai comprar um remédio para dor de cabeça, e aí se você fornece o CPF, aí você troca uma informação sensível por um eventual desconto, né? Porque até determinado momento a gente imaginava isso como sendo, né, um controle pelas big techs e tal, e de repente você fornece uma informação ali, seja, a gente está falando da farmácia, mas sei lá, no pet shop também, você tem que preencher um cadastro e aí, ou num posto de gasolina para ter desconto, normalmente está condicionado ao fornecimento de dados. Enquanto advogado, o que é que você recomendaria? Veja, em primeiro lugar, em todas as relações nossas, nós vamos compartilhar dados, com algum propósito. A questão que está posta na lei é que esse dado que é compartilhado, está lá no princípio, um dos princípios do artigo 6º, é o princípio da finalidade. Qual é a finalidade através da qual eu estou fornecendo esse meu dado pessoal? Se a finalidade é para eu comprar um remédio, por exemplo, e nesse remédio constar o meu CPF para emissão de uma nota fiscal, essa finalidade ela está amparada numa base legal, que é a base legal do cumprimento da obrigação legal. Para emitir a nota fiscal, ele precisa do meu CPF. Ok. Ou um remédio que precisa de uma receita. Precisa de uma receita para ser identificado quem é o usuário. Ok, não tem problema, a finalidade está sendo cumprida. Entretanto, o que acontece é o que a gente chama da terra de ninguém. Esses dados são capturados para essa finalidade com a base legal e o cara lá dessa farmácia vai, pega esse dado e coloca numa outra base de dados, com uma outra finalidade, que é vender remédio. Ou de formar a partir do meu consumo repetitivo naquela mesma farmácia ou rede de farmácia, formar o que a gente chama do perfil meu de consumidor para me empurrar algumas medicações, algumas coisas que eu adquira. E olhe, já existem situações onde o georreferenciamento, que, para que a gente entenda, também é considerado um dado pessoal, porque é dado pessoal não somente esses dados objetivos, mas todo aquele dado que o torna identificável. Então esse glossário também é muito grande. Tudo aquilo que lhe identifica ou aquilo que é associado a seu dado pessoal lhe torna identificável, para a lei é um dado pessoal. Então tem gente que através de georreferenciamento, em alguns países, a gente não chegou a tanto ainda, através da internet das coisas, mas o cara passa todo dia em determinado local e compra um café no drive-in e esse café ele vai tomando ou leva para o trabalho. Chega um dia ele não passou. E vai, isso nos Estados Unidos isso é fato contado. E vai lá, o cara viu que não passou, imediatamente ele recebe uma propaganda dizendo hoje o seu café é de graça. Isso acontece, isso vai acontecer. Então, o que é preciso as pessoas entenderem? É que trocar dados é normal, desenvolve, é um dos pressupostos da lei também, o desenvolvimento econômico, mas você precisa ter o que a gente chama uma base legal para tratar e alguns limites. Nas farmácias, o que acontece é que a gente termina fazendo um contrato sem saber o teor desse contrato, para que a gente possa fazer várias coisas e, a rigor, você está apenas comprando um remédio somente e ele vai lhe oferecendo outros serviços. Rapidinho, só para a gente não deixar de falar nisso antes de fechar o bloco, Manuel. O Rodrigo falou sobre o contrato, né? E é muito comum a gente marcar, né? Termos e condições. E aí, do ponto de vista do direito e pensando também, né, em alguns termos e condições que são colocados ali que a gente não lê e acaba aderindo, né? É comum a gente identificar violações a determinados direitos fundamentais nesses termos e contratos. Esses termos e contratos, eles, né, há quem diga que se você ler ou passar por um advogado, você desiste de assinar, né? Mas às vezes os termos e condições são tão volumosos que você nem lê, né? Ou seja, justamente já para criar uma dificuldade nesse exame. O que dizer sobre esses termos e condições, professor? Esse é um tipo de contrato, né? É uma espécie de contrato chamado contrato de adesão.
que muitas vezes o indivíduo faz de forma verbal, inclusive, ele não assina, inclusive. Né? É muito comum você receber uma ligação ou você ir no serviço e ser feito esse contrato, que é um padrão comercial daquela empresa. E ela tem cláusulas abusivas, né? Do ponto de vista de crédito, do ponto de vista das relações de proteção de dados. Então, é preciso realmente você ter muito cuidado. Mas o problema é o dia a dia do indivíduo. No dia a dia, a gente não consegue fazer esse controle jurídico observando todas as consequências desse contrato. Então, o que vai acontecer muitas vezes no direito é aquela situação de repetição. Muitas denúncias sobre um determinado tipo de serviço que vai gerar uma demanda excessiva e que vai acabar tendo uma decisão judicial que vai gerar uma situação de proteção coletiva. Por isso que o direito é muito dinâmico, o direito do consumidor, porque ele tem como objetivo a proteção do indivíduo, que ele é, digamos assim, hipersuficiente diante da empresa, né? Que é aquela que fornece o serviço, que fornece aquela demanda do qual o indivíduo é consumidor. Então, essa é uma discussão jurídica muito importante e é dialética diante da complexidade da vida civil, né? Da complexidade da vida consumista, né? Quer dizer, quando você consome e você estabelece relações de padrão de consumo e de necessidade. E aí a gente vive um contexto em que termos e condições cada vez mais abusivas, né? E isso tem se popularizado, as pessoas começam a desconfiar, né? Dos termos e condições, ao mesmo tempo se faz uma busca na internet, sei lá, sobre pousadas em tal lugar, e imediatamente surge um anúncio, ou seja, ou então você falou perto do celular, o áudio é capturado, isso é utilizado, né, para ofertar a você uma determinada promoção. Isso vai gerando um ambiente de desconfiança, né, quando se pensa em navegar na internet e o que é que estão fazendo com os nossos dados. E aí a gente poderia perguntar, você se sente seguro enquanto navega na internet? Nós vamos falar sobre isso no próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Nem todo mundo se sente seguro em navegar pela internet quando o assunto é proteção de dados. O repórter Micael Moraes conversou com algumas pessoas sobre isso. Vamos ver o que elas responderam. Você acha estranho quando aparecem nas suas redes sociais propagandas de um produto que recentemente você pesquisou no Google? Pois é, esse compartilhamento de dados deixa muita gente cismada. E por isso fomos procurar saber das pessoas se elas se sentem mais seguras ou se elas se sentem monitoradas na internet. Eu me sinto muito mais monitorado pela tecnologia do que seguro. Até porque a gente tem um exemplo do governo chinês que usa reconhecimento facial e monitora os smartphones da população chinesa para, entre aspas, promover a segurança. Só que a gente não sabe o que o governo chinês faz com esses dados. A gente não sabe, né? Então, eu me sinto muito mais monitorado do que seguro. Nos últimos anos, a tecnologia tem sido uma parte indispensável nas nossas vidas, nos ajudando com tudo. Assim, eu prefiro pensar que ela nos ajuda na nossa segurança. Por exemplo, quando eu pego um carro de aplicativo, eu sempre gosto de compartilhar minha localização com família e amigos. Ou então, quando eu estou perdida, eu sempre gosto de ter o GPS à mão. Assim, a tecnologia não só pode ser uma grande aliada, como ela é uma grande aliada para a nossa segurança. A tecnologia não me traz muita segurança, me traz um pouco de insegurança, na verdade. Eu sinto que eu estou sendo um pouco monitorado. E um exemplo básico disso é quando eu estou querendo comprar alguma coisa online e o algoritmo começa a agir, mostrando em outros momentos do meu dia que coisas referentes ao que eu pesquisei. Então, esse é um exemplo que eu acredito que eu estou sendo monitorado. E não me traz segurança nenhuma. Bem, o que a gente vê aí são, né, aspectos positivos e negativos, né? Alguns que são benéficos, digamos assim, né, que o usuário entende como benéfico e outro como com alguma ressalva. É isso mesmo, Rodrigo? Depende do uso da tecnologia. Como é que a gente pode interpretar isso a partir da LGPD? Sim, a LGPD, como a gente já tinha até pincelado um pouco aqui, a lei, ela não tem absolutamente o propósito apenas de não defender os direitos absolutos dos titulares de dados. Ela tem como fundamento também o desenvolvimento econômico, até porque ela não pode ser um fator no mundo que a gente tem hoje de freio
ela também promove, um dos pressupostos dela é a segurança cibernética. E daí, se você tem a utilização de dados pessoais para o desenvolvimento econômico e segurança cibernética, você está atendendo ao propósito da lei. Agora, o que é que acontece? Para todo o tratamento, isso é quase como que um mantra que eu gosto de repetir, você tem que ter uma base legal prevista na LGPD. E existem inúmeras. Existe a base legal que todo mundo fala, só, olha, você só pode tratar o meu dado pessoal se eu consentir, que é o que chama a base legal do consentimento. E as pessoas imaginam que, não, o dado só pode ser tratado se eu consentir. Não é bem assim. Até porque eu acho que alguns negócios é até arriscado. Porque se você pauta ou constrói a sua relação no tratamento de dados pessoais no seu negócio com consentimento, o consentimento pela lei também pode ser revogado a qualquer hora. Você pode ter seu negócio falir, se você tem o tratamento de dado como objeto do seu negócio, você pode falir. Mas tem outras bases legais. Por exemplo, o regulamento para determinado segmento. Vamos falar do segmento acadêmico universitário. Existem documentos que precisam ser guardados e armazenados nas universidades por mais de 50 anos. Então, eu estou obrigado a tratar esse dado, tá certo? O dado pessoal de um estudante, por 50 anos. Então, isso é uma outra hipótese. O serviço público, para fins do cumprimento de políticas públicas, ele está obrigado a tratar esses dados pessoais. Agora, todos que têm uma base legal têm que dialogar com aqueles princípios que eu estava falando lá, que é o princípio da finalidade, o princípio da necessidade. Você tem que sempre estar sopesando uma coisa ou outra para poder entender se aquela finalidade e propósito que você está tratando o dado, ela está com a base legal, mas ela está sendo atendida, porque se você desvia, aí sim você está cometendo alguma infração e que pela LGPD você está sujeito a sanções, tanto da autoridade nacional como do judiciário em algum processo, alguma demanda. Com desvios desse tipo, acaba se alimentando uma desconfiança, né, professor Manuel? A gente viu, né, como foi observado agora, né, nas falas que foram trazidas, né, que a gente acabou de assistir, aspectos positivos, negativos. Por exemplo, uma das falas fez menção a reconhecimento facial, né? A gente observa uma discussão enorme sobre reconhecimento facial e as distorções, né, as disfunções da tecnologia. Ao mesmo tempo, a questão do monitoramento do deslocamento, né, quando a gente utiliza determinados aplicativos de transporte, e aí isso acaba alimentando a desconfiança em relação à tecnologia. Como pensar, por exemplo, o reconhecimento facial, sobretudo, né, porque a gente observa uma discussão enorme sobre o quanto o reconhecimento facial acaba reforçando, né, determinados estereótipos, estigmas e preconceitos na nossa sociedade. Como pensar a tecnologia a partir dessa premissa, né, da utilização responsável e para a finalidade a que ela se destina? Veja, essa é uma preocupação jurídica muito forte, porque você tem uma certa construção dinâmica entre, como bem disse o doutor Pellegrino, entre a sociedade digital e a relação que você tem com os objetos. Então, já existe a chamada internet das coisas, que vai radicalizar a ideia de internet que a gente tem hoje, porque a gente ainda tem uma visão passiva do uso da internet, ou seja, eu vou lá e acesso à internet. Mas com a internet das coisas, a internet ela realmente integra a vida sua, a ponto da sua geladeira ter informações sobre o que você consome. E isso ser objeto de precificação, porque as empresas vão querer esses dados para exatamente identificar você por um perfil de consumo e vai induzir você a uma determinada compra. Existe, por exemplo, revelações do tipo, as televisões que são ligadas à internet, né, as Smart TVs, elas estão acessando informações de sua casa, sem que você saiba disso. Isso gerou um certo escândalo, porque imagem e som estavam sendo captadas por meio de uma tecnologia oculta, que o consumidor não sabia disso, e essa informação estava sendo disponibilizada para tratamento de dados com objetivo de consumo. Como também existem consequências penais. Por exemplo, teve um caso emblemático em Dubai, em que houve um assassinato em um determinado hotel e o console de um determinado equipamento, de uma determinada empresa, supostamente não gravava informações do ambiente e o réu conseguiu na justiça que a empresa desse console fornecesse a gravação do que aconteceu naquela noite.
e essa gravação foi fornecida, revelando que o console, que supostamente não gravava informação, estava gravando. Esse caso é emblemático do ponto de vista do penal, porque a discussão passa pela tutela da prova, passa pela própria judicialização dessa prova, se essa prova é lícita ou não. Mas o fato é que nós estamos num ambiente em cada vez mais o que você faz e o que você propaga, né, nas redes sociais vai ser objeto de controle. Em relação a essa questão da face, né, Harari, que é um grande pesquisador, escreve livros interessantes sobre a questão da tecnologia e a relação com a humanidade, ele diz que nós temos a possibilidade de viver realmente ditaduras digitais. Porque imagine que nós, que somos da ciência política também, imaginemos que o ditador tenha acesso a mecanismos que consigam interpretar a reação do indivíduo diante de um discurso que ele faça pela cadeia nacional de televisão. Então imagine que ele poderia mapear pelo comportamento facial quem são os opositores dele. Que é uma tecnologia que, diga-se de passagem, já existe, né? Que já existe. Isso pode, largamente utilizada na publicidade. Isso pode criar uma situação de ditadura digital, do qual você reage ao ditador, ao político, àquele que representa o Estado, e em sequência chega um carro da polícia na sua casa. Quer dizer, então a sociedade precisa, digamos assim, se preocupar com isso. Na Covid-19, na pandemia, nós tivemos o uso de drones na China, em que os drones, eles identificam as pessoas que estão com febre, né, com o corpo mais aquecido, e ele solta alertas. E também porque há uma conexão com o celular, os aplicativos. Na China foram muito desenvolvidos na pandemia. E a ponto de você ter uma sinalização de cores, amarelo, verde e vermelho, e o vermelho alerta que naquela farmácia que você foi, por exemplo, um dia antes teve uma pessoa com Covid. Então todo aquele quadrante é isolado, né? Ou seja, você recebe a informação que você está no vermelho, que significa que você não pode sair de casa, e se você sair de casa, por um sistema conectado, o drone vai e conecta você, aborda você no meio da rua. Opa, você não pode sair de casa, você é vermelho, você está de quarentena. Então o sujeito volta. Do ponto de vista da pandemia, é um uso importante, porque você previne aquele debate que fazíamos em outros programas, de que no direito, nenhum direito absoluto. Portanto, na pandemia, o direito ir e vir pode ser mitigado diante de uma situação de saúde pública. Mas, por outro lado, vamos avançar numa situação em que esse sistema seja acoplado a um mecanismo de vigilância de Estado. Então, é aplicado para outra finalidade. Para outra finalidade. Então, isso pode criar uma situação de vigilância e de controle da sociedade por parte do Estado que a gente nunca viu e talvez só tenhamos visto em filmes de cinema e de ficção. Pois era isso que eu ia dizer. Quer dizer, o dia a dia da gente e as nossas interações, a relação com a tecnologia acaba ganhando contornos de ficção científica e muito próximo dessas narrativas distópicas, né, sobre controle, monitoramento. E aí muita gente, isso acaba alimentando muitas dúvidas, né? Muita gente tem dúvidas sobre as garantias individuais da LGPD que podem ajudar a nos deixar, digamos assim, mais tranquilos em relação a determinados aspectos, né? Derrubar certos mitos da tecnologia. Esse é o tema do próximo bloco no Educar para os Direitos Humanos de hoje. Daqui a pouco a gente volta. As garantias previstas na Lei Geral de Proteção de Dados é o tema do quadro Educar para os Direitos Humanos de hoje. A repórter Marília Mello é quem traz uma pergunta para a gente. Talvez você já tenha ficado inseguro ao perceber que os seus dados são de fácil acesso, sem o seu controle ou conhecimento. Isso é uma questão que está gerando muita preocupação entre as pessoas. A jornalista Ruana Kohn trouxe uma pergunta para o debate do TVDH de hoje. O que eu posso fazer quando uma empresa divulga os meus dados sem o meu consentimento? Então passo agora a bola para Rodrigo Pellegrino para trazer a resposta a essa pergunta. Bom, em primeiro lugar, o que a gente precisa observar é o seguinte, e aí eu queria fazer esse gancho para a gente entender. Em relação a todo tratamento de dados, é preciso que haja uma base legal. Uma das bases legais é o consentimento. Tá? Outras bases legais, por exemplo, é o legítimo interesse do controlador. E quem é o controlador? É o titular da empresa, é quem celebra o contrato, é a pessoa jurídica ou a pessoa jurídica de direito público ou de direito privado
que controla o dado pessoal, segundo a lei, essa é a figura do controlador. Então, o legítimo interesse dele pode permitir que ele trate o dado pessoal, independentemente do consentimento da pessoa. Então, o eventual compartilhamento do dado pessoal de alguém, ele precisa ser analisado mediante a forma da base legal que esse dado foi capturado. Veja, é aquilo que a gente sempre fala. Se eu vou compartilhar o meu dado pessoal com uma finalidade e depois de cumprido, digamos assim, o tratamento desse dado pessoal para aquela finalidade, esse dado é tratado para outra destinação, de outra forma, é compartilhado sem o meu consentimento, porque aí quando o dado é compartilhado por um controlador, o outro controlador tem que ter o consentimento explícito do titular do dado. Esse controlador pode, primeiro, se eu tive prejuízo, ser objeto de alguma indenização. Ele tem que parar o tratamento do dado imediatamente, ele tem que informar que compartilhou esse dado, com quem compartilhou e com qual finalidade compartilhou, para que eu possa fazer o que eu chamo do meu percurso informacional e definir que esse dado pare de ser compartilhado, porque eu não tenho absolutamente interesse em ter esse dado continuando tratado. Isso é um direito humano. E como é que o cidadão faz isso, Rodrigo? Através do judiciário, através da autoridade nacional, e aí a gente precisa saber que a autoridade nacional tem uma agenda que você pode notificar dizendo que houve um vazamento de dado sem o seu consentimento de uma empresa, a todo cidadão tem direito. Agora, a gente sabe que a autoridade nacional engatinha muito do ponto de vista de estrutura. Agora, recentemente, é que foi feito um convênio com o NIC-BR para poder trabalhar junto com a autoridade nacional na construção de políticas e de algumas adequações. Mas a pessoa pode fazer isso, pode procurar os PROCONs, porque a LGPD ela não é uma lei, são 65 artigos de conceitos muito abertos. E esses conceitos abertos dialogam com outras fontes. Por exemplo, na hora que a gente vai tratar um dado pessoal no setor de recursos humanos de uma empresa e há uma obrigatoriedade pela Previdência Social de que eu venha guardar determinado documento, eu não preciso do consentimento, essa base legal está perfeita. E então eu posso tratar o dado. Agora, o tempo de tratamento tem que estar previsto. Eu tenho que eliminar o dado também. Isso vai mudar a cultura das pessoas para que a gente construa o que a gente chama de uma segurança informacional e dê um protagonismo para o cidadão de poder ser dono do seu próprio dado, de ser dono do seu perfil. O risco que está, e a gente estava falando no bloco anterior, está na questão daquelas formações de perfis a partir de algoritmos. Isso é um detalhe importante. Na cópia do regulamento europeu aqui para o Brasil, nós aqui adotamos a possibilidade do titular do dado pedir a revisão de um tratamento de dado feito por um algoritmo, tá? Mas lá na Europa, essa revisão é feita por uma pessoa física. Aqui no Brasil, houve uma vedação no trecho que permitia isso, garantindo, tá certo, o segredo de negócio através desse algoritmo, que o algoritmo são receitas que desenvolvem fórmulas para atingir determinados resultados e que são importantes para determinado negócio. A gente pode pedir a revisão, é feita essa revisão, é garantida, mas não é feita por uma pessoa física, porque a revisão desse tratamento por uma pessoa física pode gerar o que a gente chama de violação ao segredo de negócio. Agora, Rodrigo, você falou num aspecto importante que eu queria destacar aqui, eu vi a fala do professor Manuel a esse respeito, que é a criação de uma cultura, não é? E a gente sabe, isso é largamente compartilhado no senso comum, aquela ideia segundo a qual algumas leis pegam, outras leis não pegam no Brasil. Professor Manuel, qual a sua expectativa em relação a uma nova cultura em relação ao uso da tecnologia, ao tratamento de dados, ou seja, a possibilidade da LGPD de fato pegar no Brasil e ser respeitada, né, por aqueles que manuseiam os dados e também por parte de nós, né, o cidadão comum, a consciência sobre o uso desses dados, né, por terceiros. Eu tenho uma visão muito, digamos assim, não tão otimista, não é? Porque nós estamos vivendo uma situação de desmonte do espaço público. Cada vez mais nós temos milícias digitais, nós temos uma certa, um crescente nível de arbitrariedades praticadas por agentes públicos, não é?
Então, mais do que nunca, é necessário que a sociedade conheça essa legislação para que exatamente exerça essa cidadania. Por isso que a universidade tem um papel tão importante. A educação, como você bem disse, tem um papel tão importante. Nós, educadores, precisamos conhecer mais dessa legislação, compartilhar dessa legislação e trazer essa legislação para dentro das academias, das escolas, para que a gente possa formar esse lugar educativo. Agora, é preciso também que quem está nos ouvindo acesse essa legislação, conheça, tenha um interesse, porque, na verdade, hoje, essa passividade do indivíduo, né, que pensa que a educação é um processo bancário, ela está superada. A educação é um processo dialético, dinâmico, de motivação, de você querer saber sobre sua cidadania, os direitos que você tem. Mas numa sociedade em que cada vez mais nós temos um desemprego muito grande, um fosso tecnológico, então eu temo pelo chamado analfabetismo digital. Ou seja, uma população muito grande que tem direitos, mas que não vai ter acesso ao exercício desse direito por não conhecer simplesmente desse direito. Então, esse vai ser um desafio dos direitos humanos. Eu acho que uma próxima fronteira, não é? Quando a gente pensa em gerações de direitos humanos, a questão da educação digital, ela vai ser um desafio importante de políticas públicas. Para isso, o Estado, né, através das redes de educação, o próprio Ministério da Educação, as próprias universidades e sistemas de ensino, vão precisar ter políticas públicas para fazer com que haja essa educação digital. Se não houver essa política pública, eu temo que a gente vai ter uma base legal bastante sofisticada, mas um desconhecimento também gigantesco. Ok, no próximo bloco, nosso próximo e último bloco, a gente vai falar justamente sobre essa questão, né, da educação digital ou do processo de aprendizagem em relação aos aspectos legais e também a como lidar com essas tecnologias e como interagir com quem opera esses dados. Daqui a pouco a gente volta no próximo quinto e último bloco. Até daqui a pouco. Esse último bloco, normalmente, né, Manuel, a gente reserva, Rodrigo, para um momento de um certo alento, né, orientação, ou diante desse ambiente de desconfiança, né, em relação a determinados aspectos, o que recomendar para quem acompanha a gente. Então, diante disso, eu pergunto primeiro a Rodrigo, depois a Manuel, o que você diria, né, para quem acompanha a gente, para quem assiste ao programa, em relação a esse ambiente, né, nesse contexto de, né, por um lado, há uma certa exaltação da tecnologia, né? Aqui mesmo nós estamos com smartphones, né, tablets, transmitido pela internet, então estamos todos inseridos nesse contexto. Então, por um lado, tem a necessidade do uso de determinadas tecnologias, ao se utilizar essas tecnologias, deixamos rastros, como foi dito aqui, esses rastros, essas informações, esses dados são apropriados muitas vezes, né, no mais das vezes, de maneira indevida, mas ao mesmo tempo a gente tem, né, uma legislação, uma discussão do ponto de vista legal, que busca aí, colocar determinadas barreiras ao uso indevido dessas informações, ou seja, parece que há um respiro, digamos assim, algum horizonte, de certa forma, um tanto positivo. E no meio disso tudo tem aquilo que Manuel citou no bloco passado, a necessidade da gente se educar para lidar com isso, né, para lidar com essa nova realidade. Então, diante, né, desse panorama geral, o que dizer para quem está acompanhando a gente agora, nesse sentido, assim, de se ter alguma tranquilidade, como se sentir mais tranquilo e mais seguro nessa relação com instituições, com empresas que utilizam os nossos dados? Primeiro, que é para a gente compreender qual o propósito da lei. Essa lei, ela se propõe a garantir direitos, então você pode se sentir seguro, porque esses direitos eles estão postos à lei, existem mecanismos diversos de proteção. Ela visa alterar as relações jurídicas, então ela tem um impacto nas relações jurídicas muito grande, e ela também tem um caráter educativo. Isso que o Manuel falou é importante, porque ela tem um papel de educar as pessoas para esse mundo novo, as quais elas já estão inseridas, e alguns sabem e não se comportam da maneira prudente, e outros não sabem e que estão sendo levados a se perder nos seus direitos e ter seu dado vazado e estar sendo conduzido por algum caminho. Eu costumo brincar que eu, às vezes, gosto de mudar o meu perfil em alguns aplicativos,
mudar para o comportamento. Por exemplo, na Netflix eu começo a tentar buscar outros filmes que eu não assisto normalmente. No outro dia, a página da Netflix está diferente, porque eu mudei o meu perfil. O que eu quero dizer é o seguinte, é que o nosso comportamento também vai ter uma transformação muito grande por conta dessa lei, na relação que a gente tem com os aplicativos, com a tecnologia, mas ela vem para ficar e ela vai consolidar muita coisa daqui para diante no Brasil. Professor Manuel. Eu acredito que nós estamos diante de um desafio enorme, porque as mudanças, elas transformam a humanidade, né? Então imagine que a bússola, o astrolábio, permitiu as grandes navegações e mudou a humanidade em sua compreensão sobre o lugar que ela existia, né? Então acredito que nós estamos diante de um limiar, de um horizonte em que a sociedade precisa cada vez mais buscar esses novos direitos que surgem diante dessas novas relações. Sociedade digital é uma realidade e nós vamos ter agora que buscar esses direitos que estão dentro dessa convivência digital. E para isso é que nós estamos aqui. O desafio da universidade, da educação, é sempre estar disposta a, enquanto cidadãos, cidadãs, não é, buscar amparar a sociedade desses direitos. Com isso a gente encerra essa edição do TVDH, né, agradecendo mais uma vez a participação, né, Manuel, do nosso amigo Rodrigo Pellegrino. Obrigado, Rodrigo, pela sua participação, pelas informações, por esse esclarecimento. Eu que agradeço, estou à disposição para voltar quantas vezes forem necessárias esse debate e vamos adiante. O tema é bom. Obrigado pela participação, Rodrigo, que é especialista no tema, advogado especialista no tema. Agradecer ao meu colega de bancada aqui, professor Manuel Moraes, da Cátedra Dom Helder Câmara. O TVDH é um projeto da Cátedra Unesco Unicap de Direitos Humanos Dom Helder Câmara, produzido pela Escola de Educomunicação e Direitos Humanos da Unicap, a EduComDH, numa parceria com a Cátedra Luiz Beltrão de Comunicação. Até a próxima!